Imagine duas pessoas começando a aprender programação no mesmo dia. As duas assistem às mesmas aulas, as duas fazem os mesmos cursos, ambas têm acesso aos mesmos vídeos no YouTube. Um ano depois, uma delas ainda está presa em tutoriais, ainda copia código, ainda não consegue construir nada sozinha. E a outra consegue criar projetos completos, resolve problemas complexos e recebe propostas de emprego e já está ganhando dinheiro com programação. E a pergunta que fica é: o que separa essas duas pessoas? A resposta não é a inteligência, não é talento natural e definitivamente não é sorte. A diferença está em algumas atitudes simples que quase ninguém tem a disciplina de aplicar. Nesse vídeo você vai aprender como ser melhor do que 99 pessoas das pessoas em programação. Não usando truques mágicos, não decorando linguagens, mas aprendendo como os melhores programadores realmente pensam e estudam. Se você aplicar o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, suas chances de se destacar na programação aumentam absurdamente. Bora lá? A primeira coisa que você precisa entender é algo que a maioria das pessoas aprende tarde demais. Programação não é sobre linguagens. Muita gente começa assim: vou aprender Python, agora eu vou aprender JavaScript, agora eu vou aprender C++, e ficam pulando de linguagem em linguagem. E o resultado, sabe um pouco de tudo, mas não consegue resolver problemas de verdade. Os melhores programadores do mundo não são especialistas em linguagens, eles são especialistas em resolver problemas. A linguagem é apenas uma ferramenta. É como um carpinteiro. Um carpinteiro não é bom porque conhece o martelo, ele é bom porque sabe construir coisas. O martelo é só a ferramenta. Na programação é exatamente igual. O que realmente importa é lógica, estruturas de pensamento, resolução de problemas e arquitetura de software. Se você dominar essas coisas, aprender uma nova linguagem leva semanas. Quem não domina passa anos preso em tutoriais. Pare de assistir tutoriais o tempo todo. Esse é um dos maiores problemas de quem aprende programação. A pessoa assiste o tutorial de Python, tutorial de JavaScript, tutorial de React, tutorial de Node, tutorial de Docker e continua assistindo o vídeo sem parar. Mas quase nunca cria algo sozinho. Isso é chamado de tutorial ou inferno dos tutoriais. Você sente que está aprendendo, mas na prática não está evoluindo, porque assistir não é aprender. Programar é aprender fazendo. Existe uma regra simples que separa os programadores medianos dos excelentes. A regra do 70-30. 70% do tempo programando e 30% estudando. A maioria faz o contrário. 90% assistindo aula e 10% codando. E isso destrói o progresso. Se você quer evoluir rápido, faça o seguinte: depois de assistir uma aula, feche o vídeo e tente criar tudo sem olhar. No começo vai ser difícil, mas é exatamente isso que faz o seu cérebro aprender. Construa projetos de verdade. Existe um grande problema na forma como muitos aprendem programação. Eles fazem apenas exercícios pequenos, coisas como calcular média, ordenar lista, imprimir números, e isso é bom no começo, mas não cria programadores fortes. Programadores bons constroem projetos reais, projetos que têm problemas reais, erros reais, bugs inesperados, arquitetura, organização de código, integração com APIs, bancos de dados, tudo isso ensina muito mais. E eu vou listar aqui para você alguns exemplos de projetos que fazem você evoluir bastante. Criar um site completo, criar um sistema de login, criar uma API, criar um aplicativo, criar um jogo simples, criar um bot automatizado. Projetos ensinam algo que tutoriais não ensinam. Pensar como desenvolvedor. Porque no mundo real, meu filho, ninguém te entrega um passo a passo. Você recebe um problema e precisa descobrir como resolver. Aprenda a ler códigos de outras pessoas. Uma habilidade extremamente poderosa é ler código de outros programadores. Muita gente só escreve o código, mas quase nunca analisa um código profissional. Quando você lê um código bem escrito, você aprende boas práticas, estruturas de projetos, organização, padrões de design. Plataformas como o GitHub são perfeitas para isso. Você pode explorar projetos open source lá, você vai ver como programadores
experientes, eles resolvem problemas. Você consegue fazer análise, você consegue ver como eles organizam pasta, como eles escrevem funções, como eles estruturam sistemas. Isso acelera muito o seu aprendizado. Aprenda a debugar. Um dos superpoderes de um programador experiente é debugar rápido. Debug é encontrar e resolver erros. Todo código tem bugs, sempre. Mas programadores iniciantes, ele entra em pânico quando algo quebra. Programadores bons fazem o contrário. Eles investigam, fazem perguntas como: onde exatamente o erro começou? Qual parte do código está causando isso? O que mudou recentemente? Eles usam ferramentas como debuggers, logs, testes. Resolver bugs é uma habilidade gigantesca e quanto mais você pratica, mais rápido você fica. Aprenda inglês. Olha, essa dica pode parecer simples, mas muda completamente a sua carreira. A maioria do conhecimento em programação está em inglês. Documentações, cursos, artigos, comunidades. Quem depende apenas do conteúdo traduzido perde acesso a 90% da informação disponível. Além disso, as melhores oportunidades de trabalho também exigem inglês, especialmente trabalho remoto. Aprender inglês não é opcional para quem quer chegar longe em tecnologia, principalmente se você almeja aquela vaga lá no exterior. Com certeza, até a sua entrevista vai ser feita em inglês. E o melhor cenário, se você conseguir o seu emprego ali fora do país, aqui, trabalhando lá para fora, com certeza você vai ganhar em dólar e gastar em real. Cara, isso é incrível. Principalmente para nossa economia hoje em dia. Aprenda a usar ferramentas de programador. Programadores eficientes usam ferramentas, algumas essenciais que você precisa dominar: Git, GitHub, Docker, testes automatizados. Essas ferramentas fazem parte do dia a dia do profissional. Quem aprende isso cedo sai muito na frente. Por exemplo, o Git permite versionar código, criar versões do seu código para você poder estar resgatando futuramente. O Docker permite você rodar ambientes completos e os testes garantem que o código funcione corretamente. Essas coisas aumentam sua produtividade e profissionalismo. Aprenda a pensar em sistemas. Programadores iniciantes pensam em linhas de código. Programadores experientes pensam em sistemas inteiros. Eles se perguntam: como esse sistema escala? Como lidar com milhões de usuários? Como garantir a segurança desse sistema? Como organizar microserviços? Esse tipo de pensamento é chamado de arquitetura de software e é uma habilidade extremamente valorizada. Tenha consistência brutal. Talvez a diferença mais importante entre os melhores programadores e os medianos seja a consistência. Programação é difícil. Às vezes o código não funciona. Às vezes você fica horas preso em um bug. Às vezes parece impossível. Mas quem continua praticando evolui absurdamente. Se você programar todos os dias, mesmo que apenas 1 ou 2 horas, depois de um ano você estará muito à frente da maioria das pessoas. A maioria desiste ou estuda apenas quando sente motivação. Os melhores estudam mesmo sem motivação. Disciplina vence talento, sempre, sem exceção. Ensine o que você aprende. Existe uma frase muito famosa atribuída ao físico Richard Feynman, que resume perfeitamente esse princípio. Se você não consegue explicar algo de forma simples, você não entendeu bem o suficiente. Essa ideia deu origem ao que hoje é chamado de a técnica Feynman, um método extremamente poderoso para aprender qualquer coisa, inclusive programação. A técnica é simples, mas incrivelmente eficaz. Ela funciona em 4 etapas. A primeira etapa é: aprenda um conceito. Primeiro você estuda algo normalmente. Pode ser loopings, recursão, APIs, bancos de dados, orientação a objetos, algoritmos. Você lê, assiste aulas e testa códigos. Até aí, tudo normal. Mas é na próxima etapa que a magia acontece. Explique como se você estivesse ensinando uma criança. Agora você tenta explicar o conceito com palavras simples, sem termos técnicos complicados, sem copiar definições da internet. Imagine que você precisa explicar para alguém que nunca programou. Por exemplo, em vez de dizer loop é uma estrutura de repetição, você explica assim: um looping é uma forma de pedir para o computador repetir uma tarefa várias vezes automaticamente.
Você conseguiu perceber a diferença? Quando você tenta explicar de forma simples, o seu cérebro percebe rapidamente o que você realmente entendeu e o que ainda não entendeu. Na terceira etapa, identifique suas lacunas. Quando você está explicando, você inevitavelmente trava em alguns pontos. Talvez você pense, espera, por que isso funciona dessa maneira? Ou então, eu sei usar isso, mas não sei explicar direito. Esses momentos valem ouro. Eles mostram exatamente onde o seu conhecimento é fraco. Então você volta ao material de estudo e aprofunda nesse ponto específico. E a quarta etapa, você precisa simplificar ainda mais. Depois de entender melhor, você tenta explicar novamente, mas dessa vez de forma ainda mais simples. Quanto mais simples você consegue explicar algo, mais profundo é o seu entendimento. Programadores excelentes conseguem explicar conceitos complexos de forma extremamente clara. E isso vem justamente desta prática constante de ensinar. Eu mesmo utilizo essa técnica direto aqui no canal para fixar ainda mais os meus conhecimentos sobre um determinado assunto. Mas afinal de contas, como aplicar isso na programação? Você pode usar a técnica Feynman de várias formas. Explique conceitos para amigos que queiram saber sobre o assunto. Grave vídeos curtos explicando algo que aprendeu. Escreva posts, ajude iniciantes nas comunidades e por aí vai, né? E aí você pode criar tutoriais simples também. Ensinar o seu cérebro a forçar, organizar o conhecimento. Isso acelera absurdamente a sua evolução como programador. Muitos dos melhores programadores do mundo aprenderam assim. Não apenas estudando, mas ensinando constantemente o que aprenderam. Agora, você já sabe várias coisas que separam os melhores programadores da maioria das pessoas. Você aprendeu o que precisa focar em resolver problemas, construir projetos reais, estudar algoritmos, praticar todos os dias, aprender com o código de outras pessoas e ensinar o que aprende usando técnicas como a do Feynman. Se você realmente aplicar esses princípios, sua chance de se destacar na programação aumenta absurdamente. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau!